Homens e mulheres não devem consumir as mesmas quantidades de comida, nem mesmo em refeições livres, se a gente não quiser aumentar o índice de sobrepeso e obesidade nas mulheres. Como média da estatura dos homens, no Brasil a gente tem os valores de 1,73 a 1,75. E como média da altura das mulheres, a gente fica entre 1,60 e 1,61. Claro que existem exceções, tanto para cima quanto para baixo. Agora a gente vai pegar essas informações e a gente vai jogar ela na fórmula de Harris-Benedict, que é basicamente a mais utilizada para calcular a taxa metabólica basal, que é a quantidade de caloria que o seu corpo gasta para sobreviver, então para dormir, manter seu coração, seu cérebro e seu fígado funcionando, e o seu gasto energético total, que são todas essas calorias que o seu corpo gasta para sobreviver, mais todas as calorias que ele gasta para realizar as atividades básicas do dia a dia, desde andar pela sua casa, fazer faxina, até as atividades físicas, como os exercícios físicos que a gente pratica. Peguei todas essas informações e joguei num software para ele calcular pra gente, começando pelos homens. Então escolhi Harris-Benedict, peso médio de 72, altura de 1,71, fator de atividade física sedentário, e a gente tem taxa metabólica basal de 1.750 e gasto energético total de 2.100 calorias para os homens. Agora eu fiz a mesma coisa para as mulheres, usei a mesma fórmula, sexo feminino, peso médio, altura média, idade, fator de atividade física sedentário, e a gente tem um valor para basal de 1.400 e um gasto energético total de 1.700 por dia. Isso dá uma diferença de 300 calorias na média brasileira de gasto energético para homens e mulheres. Mas agora você provavelmente está pensando, existem homens e mulheres que têm o mesmo peso e altura. Nesse caso, eles gastariam o mesmo tanto? Então eu já adiantei essa dúvida para você e peguei aqui uma mulher de 22 anos com a mesma fórmula, peso de 60 quilos, altura de 1,60, também sedentária, a gente tem a taxa metabólica basal em 1.400, gasto energético total em 1.630. A gente vai pegar esses mesmos dados agora e a gente vai fazer com um homem, porque a fórmula por si só, ela já é diferente para o homem. Então a gente também vai pegar um homem de 22 anos com a mesma fórmula de Harris-Benedict, com o fator de atividade física sedentário, e a gente vai perceber que mesmo assim ele tem uma taxa metabólica basal de 1.534 calorias e um gasto energético total de 1.841 calorias. Mesmo com a mesma altura e com o mesmo peso, os homens ainda assim gastam 200 calorias a mais que as mulheres. E isso não acontece só porque os homens são mais altos e mais pesados, mas também porque os homens naturalmente nascem com uma quantidade de massa muscular maior que as mulheres. Então, consequentemente, o gasto energético deles vai ser maior de natureza. Então, um homem que gasta 3.000 calorias durante um dia, namora com uma mulher que gasta 1.500 calorias durante um dia, se eles saem para comer juntos e eles comem 500 calorias a mais do que o planejado, para o homem isso representa só 16% do gasto dele total, enquanto para a mulher isso representa 1/3 das calorias diárias. Então o impacto nela vai ser muito maior do que nele, e isso pode favorecer um acúmulo de gordura no longo prazo, e esse acúmulo está diretamente relacionado com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e obesidade. O ganho de peso e o acúmulo de gordura não é só uma questão de estética e autoestima, é também questão de longevidade e qualidade de vida. Então, por mais que a gente possa achar injusto, a gente precisa obedecer isso, porque querendo ou não, é fisiológico e a gente precisa respeitar o nosso corpo para que a gente não prejudique a nossa própria saúde no longo prazo.